Nós estamos recebendo hoje no nosso estúdio o secretário Guto Silva, secretário das Cidades, esteve hoje em Maringá para fazer uma vistoria ali nas obras da Delegacia Cidadã e antes já passou também por cidades do Norte Pioneiro, teve liberação também de verbas para o programa Asfalto Novo Vida Nova. Secretário, bom dia. Bom dia, é uma alegria poder estar aqui na CBN. Logo mais estaremos vistoriando essa obra importante, né? Uma nova delegacia aqui para Maringá, lá no Eurogarden, uma região que cresce e desenvolve como um centro de serviço. E, naturalmente, muita entrega de recursos, muito volume de recursos nesse programa que a gente chama de Asfalto Novo Vida Nova, que é o maior programa de urbanização da América do Sul. A gente leva o asfalto, calçada, né? A galeria, a iluminação de LED, justamente para que a gente possa pavimentar, dar alternativa, justiça social. É um grande programa, todas as cidades do Paraná serão contempladas. E a gente, graças a Deus, tem conseguido tirar muita gente da poeira, da lama, que é uma visão, muitas vezes, quem mora numa cidade urbanizada não tem exatamente a consciência de como é a realidade, mas infelizmente nós tínhamos até então muitas cidades nessa condição e essa realidade está mudando no Paraná. Dessa vez, para onde veio esse recurso? Olha, todos os municípios do Norte Pioneiro, a gente tem olhado com muito carinho, tem problemas de DH, de índice de desenvolvimento humano, de renda, e a gente tem feito todo um trabalho, uma estratégia para poder industrializar, levar novos negócios, melhorar essa questão de renda. E uma dessas âncoras é melhorar a vida das cidades, né? Uma cidade pequena, se não tem asfalto, não tem barro, esse cidadão acaba sendo estimulado a sair dessa pequena cidade e buscar a sua vida num centro maior. Então, nosso objetivo também como retenção das pessoas nas pequenas cidades, a gente quer evitar esse fluxo migratório para as cidades polo. Isso também desarranja todo o tecido social, é poder urbanizar também essas pequenas cidades. E, obviamente, com uma indução de novos negócios, de novas indústrias, para que possam fixar nessas cidades e a gente ter essa dinâmica das cidades dormitórios um pouco mais reduzida, que isso evita aquele trânsito, mobilidade, os problemas que cidades importantes, cidades polos têm vivenciado nos últimos anos. Então é uma ação específica na pequena cidade, mas também reflete nas cidades grandes. Esse programa especificamente ele já está na quinta etapa, né? Para onde ele ainda vai? Olha, nós chegamos até a cidade de 100 mil habitantes. Essas cidades já estão com os projetos ou concluídos, ou o asfalto já está pronto, ou em execução. E agora, no final de julho, o governador anuncia acima de 100 mil habitantes, obviamente entrando aqui Maringá, Londrina, as grandes cidades do Paraná, que estarão nesse último pacote. Obviamente, as cidades são maiores e as demandas são maiores também. Mas nós temos o caso de Maringá, que é uma cidade já bastante urbanizada, né, que não depende tanto de asfalto novo, mas alguns trechos serão asfaltados, que ficaram ainda no residual. E o entorno aqui de Maringá, Cocaçã, Sarandi, Paissandu, todas as cidades serão 100% asfaltadas. Isso vai trazer dignidade, vai trazer justiça social e, obviamente, essa possibilidade de fixar esse cidadão numa cidade mais gostosa, numa cidade mais harmoniosa. E já tem data para vir para cá, para nossa região? Olha, já agora no próximo mês. Nós vamos abrir agora os editais em julho para as grandes cidades. As demais já estão no programa, já estão em processo de execução de projetos ou já em execução das obras. E esse é um programa que nos dá, assim, acalenta o coração, porque veja uma semana chuvosa que nós tivemos aqui no Paraná, a gente convive com aquela cena que a mãe coloca o saquinho plástico no tênis da criança para não sujar o tênis, para pegar um ônibus, para ir para a escola. Isso não combina com o Paraná. E o pó, né, na região, quando nós temos região de seca, nós temos os dados do IPARES que fizeram uma medição que a cada 1 quilômetro de asfalto que a gente pavimenta, a gente tira 7 toneladas de pó no ano daquela mesma via. Então você imagina uma criança, um idoso com doença respiratória, nem sabe dor de cabeça, qual é o diagnóstico, seguramente é pó e poeira que ele teve que conviver todo dia, sem contar a dona de casa ter que lavar roupa 2, 3 vezes. Então é uma forma da gente poder reorganizar o Estado do ponto de vista urbano, preparar o Estado para o futuro, e a gente sabe, quando urbaniza um bairro periférico, uma cidade pequena, isso obviamente movimenta os índices da cidade, melhorando a qualidade de vida das cidades. E o que a gente quer é isso, são cidades melhores, cidades felizes, com oportunidade para todos, mas que tenham o mesmo nível de urbanização, porque isso também traz esse sentimento de justiça, esse sentimento de igualdade. Tem um outro programa bastante interessante também, que é o Casa Fácil Paraná Terceira Idade. Como é que esse programa funciona? Olha, esse é um programa que a gente pensou muito, refletiu muito, e os dados do IBGE, o último censo do IBGE, apontam esse envelhecimento do Paraná. Nós estamos mais velhinhos, que é um bom índice, é um bom indicador de saúde pública.
significa que nós estamos mais longevos. Entretanto, esse envelhecimento nos traz enormes reflexões do ponto de vista dos equipamentos, dos investimentos que o governo do Estado deverá fazer nos próximos anos. Olha um dado curioso, em 2027, não é 2057 não, é logo amanhã, 2027 nós teremos mais idosos do que crianças e jovens, e mais idosos acima de 60 anos. Nós teremos mais gente com 60 anos mais do que jovens e crianças abaixo de 14 anos, em 2027. A nossa pirâmide etária está sendo remodelada. E com isso você tem que repensar as cidades, ou nós vamos construir mais creches ou centros de atendimento ao idoso. Com isso nós vamos ter que repensar o trabalho, né, que a população economicamente ativa vai sendo reduzida, como é que se dará esse trabalho com as relações tecnológicas. Estamos pensando num programa, estou aqui ao lado do deputado Carmo, que é o secretário de Trabalho, nós estamos discutindo muito isso, a requalificação dessa massa de trabalho que está na terceira idade. Muitas vezes não tem contato com a tecnologia, vai ter que aprender essa nova dinâmica. Então, tudo isso a gente está pensando, avaliando e criando novas políticas. E nós fomos agora recentemente reconhecidos como Estado Amigo do Idoso. É o único Estado do Brasil reconhecido pela OMS como Estado Amigo do Idoso, porque tem política para idoso. E o Casa Fácil Terceira Idade, esse é um programa que a gente instituiu recentemente, ele vem justamente para poder corrigir uma distorção que nós temos. No Brasil, nenhum idoso consegue financiar uma casa. Se você tiver com 61 anos, for lá na Caixa Econômica Federal, qualquer outro banco... Não libera. Não libera. 61 anos, olha, a expectativa de vida brasileira é 76 anos, você vai ter 10, 12 anos para pagar a casa, não vamos te financiar. Não dá tempo de quitar. Não dá tempo de quitar. Então a gente resolveu aportar a entrada dessa casa, um valor substancial de R$60 mil, o Estado da entrada da casa, o aposentado, né, o idoso vai no banco, capta o recurso e geralmente esse financiamento, essa parcela, ela fica muito mais baixa do aluguel que ele paga hoje. Então uma forma que a gente encontrou de movimentar o sistema habitacional para essa categoria, para o idoso, para o aposentado, e muitas vezes trabalhou a vida toda, né, se dedicou, criou os filhos e muitas vezes não teve oportunidade de realizar esse sonho. Então a gente quer realizar esse sonho, né? Mesmo que tardio, possibilitar que muita gente consiga agora no final, no seu terceiro ciclo, né, poder ter o sonho da casa própria realizada nesse programa que está um sucesso. Nós vamos ter muita casa para vovô, para vovó, vai ser uma maravilha. A gente está muito feliz em poder construir esse programa que já é um sucesso. E as pessoas perguntam, mas como é que faz para olhar? Olha, tem que dar uma olhadinha no site da Coapar. A Coapar PR, GovBR, né, a Companhia de Habitação do Paraná. Aí você se inscreve, tem toda a orientação e depois com essas informações vai até o banco. E aí é possível já fazer essa captação e ter uma casa aí no final de vida. Quando a gente estava falando sobre a questão do asfalto novo, o senhor mencionou também a questão das lâmpadas de LED, né? E a economia que isso vem trazendo para os municípios é algo bastante significativo. Queria que o senhor mencionasse sobre isso, como é que está essa questão das trocas das lâmpadas por LED, que a gente sabe que faz diferença na segurança, mas também economia para os cofres públicos, né? Exatamente. O governador tem uma frase que ele fala, quem gosta de escuro é morcego e bandido, né? Porque a gente sabe que a iluminação de LED, obviamente, ela clareia, ela ilumina completamente cidades. Nós já estamos com 60% das cidades do Paraná, das 399, já com iluminação 100% LED. Nós pretendemos chegar a esse número de 100% até o final do ano. Isso significa redução de criminalidade. Alguns estudos apontam uma redução de até 40% de criminalidade. Isso significa consumo de energia reduzido, são lâmpadas mais sustentáveis. E o balanço que nós fechamos aí ano passado, só no passado a economia foi de R$5 milhões, dinheiro que fica com os municípios, né? E desembolsam esse pagamento de energia e, obviamente, agora com esse recurso livre para poder investir em outras coisas nas cidades. E isso faz parte dessa filosofia de urbanizar o Paraná. O mundo passa por processo de urbanização. 80% da população global já vive em cidades. Então, os desafios que trazem as cidades, que é do ponto de vista urbano, do ponto de vista do resíduo sólido, da captação de água, tudo isso a gente está avaliando, pensando, discutindo da mobilidade, que é um assunto muito forte, porque esse processo de urbanização se deu de uma forma muito veloz nos últimos anos. E com a velocidade da urbanização, traz os problemas sociais, muitas vezes a dificuldade de reorganizar os centros urbanos, os equívocos no passado. Então a gente está corrigindo, organizando para que a gente tenha cidades aprazíveis, cidades boas, cidades confortáveis para o paranaense. E obviamente a gente precisa pensar a cidade como um todo, e essas políticas têm esse caráter de poder corrigir, de poder organizar,
mas sobretudo de poder, de fato, melhorar a vida de muita gente. Falamos agora sobre segurança também. Tem um outro projeto que é o Olho Vivo. Sim. Qual é o grande objetivo e como é que isso deve funcionar no estado? Olha, eu vou dar um spoiler aqui. Esse programa nós vamos lançar agora em agosto. É uma plataforma que a gente vai investir bastante dinheiro e todos sabemos que o crime é organizado, bem organizado. Nós queremos nossas forças policiais, nossos sistemas de segurança também organizados. Mas nós sabemos que a questão dos efetivos das polícias militares, das guardas municipais é limitado. Então a gente precisa do apoio de novas tecnologias. Então nós vamos agora, a partir de agosto, conveniar com os conselhos de segurança, com os consórcios de segurança. Todas as cidades do Paraná terão na área central as câmeras de reconhecimento facial, terão nos seus trevos aquelas chamadas câmeras OCR, que lê as placas. Isso tudo será integrado no batalhão daquela região da cidade que compõe o batalhão. E nós teremos a possibilidade, com 20 mil câmeras no Paraná, fazer uma muralha digital, uma cerca digital, permitindo que esses sistemas possam estar integrados e ele de forma automática reconhece. Se você estiver passando na rua, tiver problema na justiça, estiver na saidinha, nós vamos pegar. Porque não é razoável, não é possível um cidadão perigoso, um cidadão que um sistema judiciário penal como o nosso, tão frágil, tão equivocado, ele possa estar convivendo nas ruas com nossos filhos. Nós vamos pegar. Não tem como escapar. Porque se não pegar o polícia, a câmera apita e a polícia vai lá, tem condições de fazer esse cerco. Então, o mecanismo que nós encontramos, a gente pensou muito, está refletindo, faz um ano que a gente está desenhando esse projeto, e serão investidos mais de 500 milhões de reais, e nós vamos cercar o Paraná com câmeras. As pessoas perguntam, mas a minha liberdade? Fala, você está com problema com a justiça? Não tem problema nenhum com a tua liberdade, nós não vamos vigiar o cidadão, nós queremos só identificar o sistema alerta quando tem alguém perigoso andando nas ruas. Porque, infelizmente, nós vivemos um país continental, infelizmente, com apenas um sistema prisional, falho, frágil, e o Paraná quer fazer o dever de casa, nós queremos resolver o nosso problema. E lembrando, nós temos fronteira com o Paraguai, com a Argentina, nós temos uma realidade fronteira diferente do país, e o que a gente quer é poder preservar o cidadão de bem. O cidadão de bem do Paraná caminha solto, seguro e vai melhorar a tua vida. Agora o bandido que vem de outros estados, o bandido aqui no Paraná não vai se criar. E por onde começa esse investimento? Por quais cidades? Quando que deve vir aqui para Maringá, por exemplo? Olha, possivelmente ainda esse ano nós vamos começar com os consórcios. Aqui na região tem um consórcio de Maringá já formatado, região de Londrina, região metropolitana de Curitiba, mas algumas regiões ainda não têm os consórcios formados. Então, de um lado a gente vai liberando as câmeras, os equipamentos para os consórcios já formatados, e no outro lado nós vamos ajudar a estruturar esses consórcios, e conforme vão nascendo, nós vamos liberando esses equipamentos. Nossa expectativa é até o final do ano que vem, né, poder estar com o Estado devidamente pronto, com a sua muralha de pé, porque nós vamos preservar os interesses do cidadão de bem do Paraná. Que tá de bem, tá fino com a lei, né? Tá sem problema com a lei. Seja bem-vindo ao Paraná. A gente já está assim caminhando para o nosso encerramento dessa entrevista, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho então sobre a Delegacia Cidadã aqui de Maringá e sobre outros investimentos previstos aqui para a nossa região também. Olha, aqui a Delegacia de Maringá faz parte de um investimento da qual o nosso estado evoluiu muito na segurança pública. Nós temos o menor índice de criminalidade dos últimos 20 anos. Dá para ir além? Dá. Nós estamos satisfeitos ainda? Não. Acho que dá para evoluir ainda mais. Mas os números reduziram de forma drástica, porque o Estado tem feito aportes importantes, investimentos, como serviços de delegacia, processo de investigação. Agora teremos mais 2.000 policiais militares nas ruas, equipamentos são comprados de forma constante. Não é equipamento mais viatura ruim, é coisa boa, semi-blindada, caminhonete forte, para poder ter uma polícia forte. E então todo esse sistema de segurança que precisa estar organizada, né? A gente tem evoluído muito no Paraná, a Polícia Civil com uma nova mentalidade, e o que a gente quer é isso, é poder preservar a vida das pessoas, poder ter um ambiente seguro, e nós não queremos que o crime organizado se instale no Estado. Esse é um assunto que, infelizmente, tem tomado a agenda nacional, alguns estados com problemas severos da entrada de crime organizado, né, dos comandos. E no Paraná ainda não temos essa realidade, mas é preciso ficar vigilante, é preciso ficar atento. Então aqui em Maringá mais uma delegacia e investimentos que vão ocorrer aqui, né? E estão avançando muito bem. Vou dar o Trevo Catuaí aqui pertinho, né? Tá evoluindo,
a Iguaraçu, tão famosa estrada de Iguaraçu, que entrou empresa, quebrou empresa, agora, graças a Deus, uma boa empresa está fazendo essa obra, vamos realizar. Os estudos finalizados aí do novo contorno, né, que será uma obra extraordinária em concreto, que vai desafogar a cidade de Maringá. E Maringá é um bom exemplo de uma cidade organizada, mas uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. E o crescimento, se você não organizar, não controlar, ele vira um problema a médio e longo prazo. Então é preciso que o Estado continue fazendo esses investimentos robustos, específicos, pontuais, para a gente poder melhorar a vida de todos. A entrega da delegacia já tem data prevista? Eu vou hoje, através da vistoria, já vamos sentir como é que está pronto. Poder definir. Mas eu acredito que entre agosto e setembro ela deverá estar pronta. Tem questão dos mobiliários também, não adianta só abrir as paredes, né? Tem que mobiliar, equipar. Mas esse é um ponto de serviço importante em Maringá. Maringá que passa também por um processo de expansão urbana, e o Eurogarden será um grande centro de serviço. Lá terá um corpo de bombeiros novo, terá justiça eleitoral, tem uma série de equipamentos novos que vai permitir também desafogar os serviços dessa Maringá, que é orgulho para nós todos paranaenses. Antes da gente liberar você para poder fazer essa vistoria, secretário, parece longe, mas está logo ali. Vamos falar de eleições? Teremos Ratinho candidato à presidência, Guto candidato a governador? Olha, eu tenho incentivado o governador Ratinho Júnior. Acredito que é um momento importante. Acredito que ele reúne os predicados e adjetivos importantes para esse momento do Brasil. Eu tenho 48 anos, 2 filhos, nunca fui governado por alguém da minha geração. Ratinho é jovem, tem ousadia, tem capacidade para pôr o Brasil no eixo, para chacoalhar o Brasil, e acredito que essa juventude dele vai fazer bem ao país. Por outro lado, além da juventude, ele é muito experiente. Ratinho foi governador reeleito desse estado maravilhoso, mas foi secretário de Estado, foi deputado estadual, federal, entende como é que funciona o parlamento, sabe dialogar com a sociedade civil organizada, isso faz muita diferença. E por fim, ele mesmo fala, eu sou pago para trabalhar, não sou pago para brigar. Você não vê o Ratinho em bola dividida brigando em qualquer assunto que seja, ele é comedido, é um homem da paz, do equilíbrio. E quando tem parcimônia, quando tem equilíbrio, tem prosperidade. Quando tem paz, as coisas andam para frente. E o Brasil está tão estridente, tão barulhento, precisa um pouco de estabilidade para a gente ter uma agenda de país. Discutir educação de qualidade, discutir a saúde, discutir o trabalho. O país precisa pôr um freio de arrumação para se organizar. Então isso tudo, acredito que condiciona o Ratinho a voos maiores, e tem a figura do pai, que é o super trunfo, né? Porque é uma figura conhecida e amada em todo o Brasil, todos os dias entra na casa de milhares de brasileiros e ajuda a nacionalizar o nome muito rapidamente. É difícil você sair de um estado e ficar conhecido no Amapá, no Acre, em outros estados mais longe aqui do Paraná. E o Ratinho dá essa condição de você rapidamente levar o nome a outros lugares. Então eu estou motivado, eu tive a oportunidade de viajar com o governador para Minas Gerais, para São Paulo. A gente sente a necessidade de novas lideranças. O brasileiro, sobretudo o setor produtivo, busca por alternativas. E o Ratinho, pela experiência, pela gestão que fez aqui no Paraná, aprovada, testada, demonstra que tem essa condição, essa capacidade. Aí, obviamente, com a saída do Ratinho, fica a discussão. E no Paraná, como é que fica, né? Eu vou ser muito franco, lógico que eu estou muito orgulhoso, feliz em poder ser colocado numa posição de suceder um projeto de governo. Eu tenho muito orgulho de participar desse governo desde o primeiro dia. No primeiro ciclo eu fui secretário-chefe da Casa Civil. Nós tivemos que, naquele momento, fazer as reformas estruturantes importantes que nós estamos colhendo os frutos hoje. Depois, no segundo mandato, como secretário do Planejamento, ajudando a pensar o futuro do Estado. E agora, na Secretaria das Cidades, podendo executar esse volume de obras. É lógico que a gente fica orgulhoso de poder ter um nome sendo colocado nessa posição, até porque essa filosofia, que o governador chama de Método Paraná, que é uma filosofia de governar, um jeito de entender as coisas, com capacidade de investimento, com o Estado mais enxuto, a gente ajudou a construir junto com todos os colegas, aqui o do Carmo do meu lado, que nós estamos aí lado a lado na relação do trabalho, né? Mas, obviamente, o processo eleitoral ele vai amadurecendo, eu recebo isso com um reconhecimento, feliz, mas eu estou muito focado em ser agora um bom secretário das cidades. E eu sempre falo, olha, nada supera o trabalho. Se você trabalhar bem e for um bom secretário das cidades, isso te credencia a voos maiores. Mas a gente não quer antecipar o processo eleitoral, porque nós temos compromisso com a população. Até abril do ano que vem nós temos que dar resultado. Tem muita obra para tirar papel, muitas entregas para poder fazer. E a máquina é muito grande. Se você não cuidar, não zelar, as coisas saem pelas mãos. Então eu tenho focado lá na secretaria e, obviamente, estou feliz e orgulhoso de ser considerado, né,
com essa possibilidade de poder suceder o governador. E as pessoas perguntam, Guto, mas você está preparado? Está pronto? Olha, estou 8 anos ao lado do governador, andando esse Paraná inteiro que a gente conhece, e a máquina pública te dá essa experiência de executiva, né, específica. E obviamente que eu me sinto pronto, preparado, e com muita humildade recebo essa notícia, né, com essa possibilidade, com um coração pleno, mas também ciente que é preciso Deus abençoar uma jornada dessa, com muita sabedoria e responsabilidade para trilhar um caminho de possibilidade de gerenciar um estado tão importante quanto o nosso. Então, trabalhar firme, vamos seguir caminhando, tem muita coisa boa para entregar para o povo do Paraná, e no momento oportuno, a decisão divina nos guiará para o melhor caminho pelo estado. Secretário, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, uma alegria estar com vocês, sempre é bom estar aqui na CBN, sempre cheio de boas novidades aqui para Maringá e para a região. A gente conversou com o secretário das Cidades, Guto Silva, que está saindo aqui do estúdio para acompanhar essa vistoria nas obras da Delegacia Cidadã de Maringá.